Allan Kardec? É isso que vamos lhe apresentar nesse vídeo rápido e resumido de quem foi Allan Kardec e sua história com o Espiritismo. Da maneira como ele entendia, não se tratava de ter inventado o Espiritismo. Allan Kardec, nascido em 1804, morto em 1869, se considerava o codificador da ideia, que para ele também não era uma religião, mas sim uma doutrina compatível com a religiosidade cristã e principalmente com a ciência e a filosofia, então preponderantes na Europa do século XIX. Kardec foi o pseudônimo adotado pelo francês Hippolyte Léon Denisard Rivel, notável pedagogo, professor e tradutor, quando resolveu sistematizar as pesquisas, consideradas científicas por ele, sobre fenômenos paranormais e a mediunidade. Ele escolheu o nome depois de uma experiência em que um suposto espírito familiar havia revelado uma vida anterior dele entre druidas celtas da região da Gália. No Brasil, a doutrina espírita kardecista encontrou solo fértil, sobretudo ao longo do século XX, a ponto de, segundo os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicados em 2010, o Espiritismo ser considerado a terceira religião com mais adeptos no país, depois do catolicismo e das denominações evangélicas, e também dos que declaram não seguir nenhuma religião. Oficialmente, são mais de 3,8 milhões de praticantes da doutrina em território nacional. Deu certo por aqui porque o Espiritismo no Brasil desenvolveu mais o seu lado espiritual, religioso, e aqui já existia, por conta das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, e o sincretismo que se fez no ambiente religioso, uma propensão à crença em espíritos, em entidades e seres que interferem cotidianamente na realidade, produzindo infortúnios, curas, bem-estar na população, argumenta o historiador, sociólogo e cientista da religião Marcelo Aires Camurça, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e autor do livro Espiritismo em 7 lições. Em outras palavras, como salienta o pesquisador, no Brasil já havia uma crença em espíritos anterior à própria chegada do kardecismo. E isso estava presente em orixás, caboclos e no próprio catolicismo popular. Quando o espiritismo chega, acontece uma adequação, diz ele. O espiritismo kardecista encontra solo fértil aqui no Brasil porque a nossa matriz cultural nunca foi eminentemente racionalista, sempre foi mais emotiva, e isso desemboca em uma visão religiosa mais mágica, contextualiza o historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesse sentido, e não há nada pejorativo aqui, lidamos com as questões de uma maneira a partir do pensamento mágico, encantado. Somos adeptos de uma religiosidade do encantamento, e isso se deve à nossa própria história, baseada na construção da identidade brasileira, com índios, negros e portugueses que viveram durante muito tempo aqui e foram também alimentando esses aspectos. Esse é o caldo de cultura, acrescenta ele. Moraes acredita que o espiritismo acabou trazendo uma resposta que agrada as pessoas, com recompensas que não estão presentes em visões mais deterministas, como o cristianismo. Esse mix transformou de fato o kardecismo numa religião interessante para o universo brasileiro, analisa. Hippolyte Rivel nasceu em família católica e desde muito jovem se dedicou aos estudos, sobretudo de filosofia e ciências. Ao situar o percurso intelectual dele, é preciso ressaltar o contexto acadêmico, uma vez que eram seus contemporâneos o naturalista Charles Darwin, que apresentaria a teoria da evolução das espécies, e o filósofo Auguste Comte, formulador do positivismo. Após completar o bacharelado em Ciências e Letras, Rivel passou a atuar como tradutor, professor e pedagogo. Foi entusiasta da democratização do ensino e chegou a oferecer aulas gratuitas em sua própria casa, em Paris. Em 1854, ouviu falar pela primeira vez sobre as tais mesas girantes, encontros mediúnicos que eram moda na França daquele tempo. Cético, atribuiu o fenômeno inicialmente não a uma força de supostos espíritos, mas a uma influência do magnetismo. Quando começou a frequentar essas reuniões, como curioso, contudo, ele passou a se convencer de que algo a mais poderia haver ali.
e passou a sistematizar um método científico para, no seu entendimento, comprovar se haveria fraude ou não nessas sessões, estabelecendo uma série de perguntas que eram feitas do mesmo modo em reuniões diferentes, a fim de buscar coerência naquilo que lhe era apresentado como obra de espíritos. Já convencido de uma influência sobrenatural, ele publicou sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857. O material é considerado o marco fundador do espiritismo kardecista. E ali ele passou a assumir o pseudônimo Allan Kardec, em referência à sua suposta vida passada, mas também como forma de diferenciar a sua carreira espírita de seus trabalhos como pedagogo. E é por causa dessa fundamentação teórica que Kardec se tornou tão importante. Afinal, se manifestações espíritas já eram narradas e sessões com médiuns já ocorriam, ele não inventou nada de novo, mas colocou no papel um método e procurou, a seu modo, explicar o que via. Ao longo da história, ocorreram muitos fenômenos ditos mediúnicos de comunicação com espíritos. E o próprio Kardec, que ficou conhecido como líder, quase fundador ou codificador do espiritismo, ele não era médium, comenta o historiador Marcelo Aires Camurça. Mas sua curiosidade fez com que ele se tornasse o primeiro a sistematizar, vamos dizer que do ponto de vista científico, o que faziam os médiums, explica o professor. Para escrever seus livros fundamentais do espiritismo, ele passou a frequentar sessões com médiums diferentes, aplicando perguntas sistemáticas e as compilando. Eram questões ao pretenso mundo espiritual, de toda a ordem, de cosmologia, do destino da Terra e dos homens, elenca Camurça. Allan Kardec seguiria fazendo pesquisas e escrevendo livros básicos da nova doutrina, tendo publicado 5 obras até 1868. São considerados o Pentateuco do Espiritismo. Ele foi aprofundando a doutrina. Seu mérito foi ter feito as perguntas e as sistematizado, aponta Camurça. Quando ele morreu, vítima de um aneurisma aos 64 anos, no ano de 1869, ele trabalhava em uma obra que procurava explicar as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Na época, estima-se que sua doutrina já era seguida por cerca de 8 milhões de adeptos. Marcelo Camurça situa o kardecismo dentro do contexto cientificista do século XIX. Ele chama o espiritismo de terceira revelação, sendo a primeira Moisés, a segunda Jesus Cristo. Essa terceira seria a revelação da modernidade, com a Terra já evoluída para receber essa doutrina que explicaria a humanidade, afirma. Nesse sentido, ele mesclava ideias como a do evolucionismo, com a teoria de que a humanidade evolui porque a cada reencarnação os seres têm a chance de retornar melhores, e o sentido de justiça. Ele conseguiu produzir uma doutrina que estava no espírito do seu tempo, ou seja, a modernidade que negava as religiões enquanto dogmas e acabava adequando a mentalidade religiosa a uma mentalidade científica e filosófica. Essa era a sua pretensão, explica Camurça. Conforme esclarece o pesquisador, Allan Kardec não via o espiritismo como uma religião, mas sim como uma doutrina que combinava ciência, filosofia e espiritualidade. Camurça diz que, para Kardec, o espiritismo visava superar 2 impasses da modernidade: a religião dogmática que caía no fatalismo, na ideia de que as coisas acontecem porque Deus quis assim, sem buscar explicações lógicas e racionais, e a ciência ateia e utilitarista, que não percebia os valores mais aprofundados da humanidade. Na sua proposição, Allan Kardec acabou trazendo uma doutrina baseada na crença dos fenômenos da vida pós-morte. E isso é significativo, porque a princípio a ciência não se interessa por isso, enfatiza Camurça. Ele quis estender a ciência da época, muito positivista, a uma compreensão do mundo inefável, o que era científico, mas também filosófico, porque existia uma moral por trás disso, acrescenta. No kardecismo, enfatiza Camurça, Deus é o princípio de todas as coisas, uma força vital que organiza o cosmos e tem uma moral que implica em valores de justiça.